Senhor, com autoridade, com ousadia, Senhor. Venha falar com a tua igreja nesta noite, ó Pai. Tira, Senhor, todo impedimento, toda barreira, tudo que não provê do Senhor, Pai. Entrega, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. Neste lugar, Senhor, toma a direção neste momento, Espírito Santo, que estamos aqui, Senhor, para aprender com o Senhor, meu Deus, que o Senhor venha usar cada vez mais dela, meu Pai. Guarda a casa, guarda a família dela nesta noite, em nome de Jesus, e desde já, Senhor, eu agradeço pela vida dela, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, Jesus. Só da igreja da paz de Jesus. Amém. Boa noite, igreja do Senhor. Momento único, né, de adoração ao Senhor. Que glória, glória a Deus. Vamos dando glória a Deus. Estamos no meio da semana, mas esse dia eu recebi para adorar o Senhor e você também. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Eu não sei, o demônio, Deus abençoe. Abra nossas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 22. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, irmãos. Que cada oportunidade que nós recebemos do Senhor, nós possamos ser gratos. Porque a partir do momento que eu e você vai falando da palavra do Senhor, nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo e a palavra do Senhor ela vai entrando em nossas vidas e ela vai transformando. E assim como a irmã falou, a gente vai transladando e vamos rompendo, né? Cada um vencendo nossas guerras e rompendo em fé. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Meia-noite. Meia-noite, glória. Tá bom. Meia-noite, gostei. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler Gênesis, capítulo 22. Irmãos, eu saí tão correndo de casa hoje. Estou com uma pequena reforma, meu sobrado, eu tive que sair. Eu tenho que sair para subir lá para cima ainda. E assisti meu óculos lá em cima quando eu estava lá na rua. Falei, não vou subir mais. Mas vamos, Deus vai dar vitória. E vamos falar que o Senhor vem ministrando. Aleluia. É Gênesis 22. Aleluia. Eu vou ficar de longe. Enxergo melhor. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, no 3, né? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Pode tomar seu assento, glorificando, exaltando aquele que você veio adorar essa noite, aquele que te deu fôlego de vida, aquele que foi o seu provedor de hoje. Em nome do Senhor Jesus, que é por Ele que nós estamos aqui, é por Jesus que estamos aqui, e eu louvo a esse Deus, aleluia, por ter me chamado um dia e ter feito uma promessa para mim. Você louva esse Deus que te chamou e fez uma promessa para você? A palavra, irmãos, vai falar aos nossos corações, aleluia, Jesus, uma passagem bem conhecida para mim e para você, mas o Senhor ministrava muito ao meu espírito, aleluia, sobre a promessa, sobre a confiança, sobre a esperança e sobre a aliança com Deus. E o Senhor tem ministrado muito sobre confiar no Senhor. E o ouvido melhor foi os meus que tá. Eu tenho 2 ouvidos para ouvir, né? E aqui já foi falado pela irmã que o que nós recebemos, nós precisamos passar. Aleluia. E o Senhor tem falado muito comigo, com a irmã Lucimara, acerca disso. Porque é bom nós pregarmos, irmãos. Eu aprendo com o próprio Deus que é bom nós entendermos, aleluia, o que o Senhor quer de nós e certamente que nós conseguimos passar com o nosso testemunho de vida e de perseverança. A
Aqui uma passagem bem conhecida para as nossas vidas sobre a promessa de Deus na vida desse casal. A promessa era um filho. A promessa era uma gestação. A promessa era uma família completa. Essa era a promessa para ele. Nos dias daqui que estava falando. Hoje, para mim, eu não sei qual foi o Senhor que fez a promessa para você. Eu sei a qual Ele fez para mim. Só que é bem verdade que devido ao nosso tempo, nós vamos andando, nós vamos caminhando. Às vezes nós caímos no esquecimento do que Deus nos prometeu. Ou até achamos que não tem mais tempo. Não foi assim que aconteceu? E Deus fez a promessa para esse casal desse filho. E os anos se passaram, essa promessa demorou a chegar. Essa promessa demorou a chegar. E ali a história é bem conhecida, todos conhecem, mas eu gosto muito de falar, não tem como falar de Isaac sem falar de Ismael. Porque, aleluia, Jesus, eu olho assim, nas minhas palavras, a Bíblia não vai falar em nenhum momento isso, eu falo que eles quiseram ajudar Deus, né? Mais ou menos assim. Veio a promessa, mas não acontecia. Opa, irmã, o que será? Eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa, porque no dia de hoje nós iríamos falar, do céu só vai cair chuva, então eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para essa promessa cumprir. Não é assim? Às vezes a gente vai lá e faz alguma coisa e fala, a promessa tem, mas eu preciso fazer a minha parte. Às vezes não é, às vezes a minha parte só é esperar e acreditar e confiar. Aleluia. E ali o casal, aleluia. Eu sou mulher, mas é difícil, né? Porque nós mulheres precisamos estar muito atentas à voz do Senhor para aconselhar os nossos cônjuges, a nossa família. Louvado seja Deus. Eu falo que eu não gosto de falar de mulher, que sou mulher, mas nós mulheres somos um pouco afoitas nas decisões. Sara logo já foi lançando ali para Abraão H. Tem uma promessa, então não vai vir daqui mais. Porque era bem verdade, irmãos, que na circunstância da vida não aconteceria mais, mas tinha uma promessa de Deus. A promessa quem fez para eles foi Deus. Louvado seja Deus. A promessa quem fez para você e para mim na vida foi Deus. E a maior promessa, irmãos, que eu agradeço ao Senhor, não, ela se não se cumprir aqui, a minha genealogia vai ficar a minha raiz, mas eu sei que eu vou. Em nome do Senhor Jesus. Você crê na sua salvação? Você crê nessa promessa? Eu creio, irmãos. Eu creio nela que eu me agarro para me seguir. A salvação. E eles deram um jeitinho ali. Sarai, né? Logo falou ali para Abraão tomar aquela mulher, a sua serva, que era uma egípcia, e veio Ismael. E a pergunta que eu dizia para Deus, igreja, a pergunta que eu fazia nessa palavra, era dizendo, mas Ismael, só que a Bíblia vai falar, aleluia, que Deus, a gente vê bem claro que Deus, ele não colocou Ismael de canto. Entenda uma coisa, que a promessa era com Isaac. Deus cuidou de Ismael. Então, aleluia, o que você precisa entender é que você não pode se preocupar com A, com B. Talvez na época eu falava assim, meu Deus, Senhor, o Senhor vai fazer uma grande nação através de Abraão, através de Isaac e Sarai, mas e esse Ismael? O Senhor está falando comigo e com você nessa palavra, irmãos? Para você não se preocupar quando Ele faz a promessa. Não se preocupar com quem vai ficar, com quem veio, com quem está. Mas era assim, agora tem fulano, agora tem ciclano, agora não se preocupa. A promessa está de pé e ela vai continuar de pé. Porque quem fez é Deus. Se foi Deus, é o que eu falo. Quando alguém vem falar alguma coisa comigo, ou eu vou falar, eu falo, quem fez a promessa? Quem que fez a promessa? Se foi Deus, é Deus. E eu só posso falar porque eu tenho certeza que foi Deus que fez para mim. Porque às vezes a gente se confunde com vozes. Se foi Deus, Deus cumpre. Aleluia. E louvado seja o Senhor. Aleluia. Quando Deus fez a promessa para Sara, ela teve um riso, né? A história é bem conhecida, que ela riu. E na minha mente, assim, antigamente eu falava assim, nossa, ela riu, ela duvidou, meus irmãos. É a circunstância. E você também iria, pensa bem, mulheres, acabou seu ciclo, acabou-se. Já estamos entrando para a terceira idade, ela já estava. Então, ela não riu de Deus, ela riu da circunstância.
estranho. Então, vou ter que dar um jeito, porque se tem a promessa, eu já vou fazer isso. Sara riu. De momento eu entendi, irmãos, que a Sara riu, tipo, duvidando, incredulidade. Não foi um riso da circunstância. Creio eu com a minha mente, que ela nem questionou, como dizendo, eu sei que Deus pode, mas comigo não pode mais. Mas eu acho que é assim, eu vou lá, vou dar uma mão e vai dar tudo certo. A promessa vai se cumprir, não. Não é que eu acho que é assim. Deus falou que vinha dela. Louvado seja o Senhor. E em Gênesis 18 ele fez essa promessa. Através do anjo, louvado seja o Senhor, a história é bem conhecida. Mas o que o Senhor, aleluia, ministra muito ao meu espírito sobre essa palavra, eu nunca preguei nessa palavra. Nunca. Já li, mas nunca tinha visto assim. Louvado seja o Senhor. Quando eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu quero falar de promessa. Porque às vezes a irmã Lucimara, aleluia, eu gosto de falar do meu nome, irmãos, porque a primeira pessoa é eu. Às vezes a irmã Lucimara adormece na promessa, às vezes se cansa na caminhada, às vezes fala, não vai acontecer, aleluia, não porque, e nós falamos, não porque eu duvido de Deus que Ele pode fazer, só que o cenário não tem como acontecer. A promessa está de pé, não foca nisso nessa noite. A promessa está de pé. Você pode falar, a promessa está de pé. Na minha casa, em nome do Senhor Jesus, eu tenho uma promessa, irmão, que é a salvação dentro da minha casa. E às vezes eu me canso na caminhada. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso renovar minhas forças, eu preciso caminhar, eu preciso ver de onde Deus me trouxe, aonde eu cheguei. E ela vai se renascendo. Vai acontecer. Glória a Deus. Aqui se passaram 25 anos. Quanto tempo de espera tem a sua promessa? Quanto tempo? Eu escuto tantas pessoas falar de tanto tempo. Eu falo, meu Deus. Mas aqui quando eles tiveram a promessa, Abraão tinha 75 anos. 75? É 75, né? E veio a promessa 25 anos depois, irmãos. 100 anos, né? É coisa de doido isso. Mas vamos colocar isso para os dias de hoje. Tem pessoas que falam da promessa e falam assim, eu tenho testemunho há 13 anos, eu tenho 1 a 14, eu tenho 3. Mas você crê, já foi liberada uma palavra que você crê que o seu testemunho está chegando? Aleluia. Você crê em nome do Senhor Jesus, não na minha palavra, uma palavra liberada para a igreja do Senhor, que tem testemunho chegando. Aleluia. Aleluia, a palavra é lançada, irmão. Você, quando ela pega, você fala, eu vou me segurar aqui. Aleluias. Talvez Sara não teve. E Abraão, pela circunstância, eu falo que eu não gosto nem de falar mal de Sara. Eu não gosto de falar mal de, aleluia, da passagem que tem lá as irmãs Marta e Maria, eu falo só o Senhor sabe o propósito de tudo. Né? Louvado seja o Senhor. E em meio, aleluia, esse tempo, aleluia, Abraão e Sarai fizeram, aleluia, como não era do agrado do Senhor. Quando chegou a promessa do Senhor, Isaac veio, nasceu, deu a luz. E só que Abraão, ele se acomodou com a bênção. A bênção foi tão grande, irmão. A bênção foi tão grande, o testemunho foi tão grande que ele se acomodou. Não deixou a fé. Ele não deixou a fé, mas se acomodou. Às vezes nós pedimos tanta bênção que quando ela vem, nós fica atordoado. Opa, nosso negócio é bom aqui, peraí. E acaba um pouco. Hoje eu posso nem ir para o culto, porque a bênção foi tanto, pastor, que hoje eu não consegui ir para o culto. A bênção foi tanto, irmã, que eu precisei ir lá sair não sei aonde, para cuidar da bênção do Senhor. A gente vai usando a bênção como desculpa para a ausência. Não é assim? Usa a bênção como desculpa da ausência. E o Senhor, nada mais, Ele nos chama para perto dele. Que aqui chega o provedor, quando Ele chamou Abraão, aleluia, chamou Abraão e Abraão prontamente ouviu ao Senhor. Olha só como é lindo, que ainda que ele estava dormente com a bênção, dormente que eu falo minhas palavras, viu, irmãos? Ele estava atento ao mandato do Senhor, pegou seu filho e foi segundo o que o Senhor, aleluia, falava, louvado seja o Senhor. Ele foi subindo, louvado seja o Senhor, naquele monte, com seu filho.
E tremendo que eu imagino, eu não sei exatamente quantos anos o Isaac tinha, mas a palavra deixa bem claro que ele já era um rapazinho, né? E ele perguntou quem era. Porque tinha lenha, tinha tudo, mas cadê o cordeiro? E Abraão não é bobo, porque você que sabe que anda com Deus, você já sabe o que Deus quer. Aleluia. Quem anda com Deus, nós sabemos quem é Ele. Nós sabemos quando o Espírito Santo está falando conosco. Você sabe, aonde você estiver, dá um estado, você sabe que é Deus falando com você. Você sabe que é Deus te querendo lá. E a fé desse homem era tamanha. Só teve um porém, ele estava muito atento mesmo a tudo. Não tinha cordeiro, precisou acender, os seus moços ficaram lá embaixo. Louvado seja o Senhor. Entenda que teve 2 moços que estavam de companhia esperando. E esse é o dever meu e seu, igreja do Senhor, esperar o tempo de Deus. E a palavra vai nos dizer que foram 2, 3 dias? 3 dias. E é interessante que, aleluia, nas minhas palavras, enquanto Abraão andava, enquanto Abraão ia de encontro ao que o Senhor queria, creio eu que ali ele ia fazer uma retrospectiva desde a promessa. Um tempo para você lembrar do que Deus te prometeu, do que Deus cumpriu e o que você fez depois da bênção. Mas ele seguiu andando. Só que ele estava atento, viu, irmãos? Ali ele já estava bem atento. E no momento, louvado seja o nome do Senhor, que ele precisou ter uma iniciativa ali, acredito, né? Se o Senhor mandou eu aqui, o profeta amarrou Isaac, lindo, né? Amarrou. Ou seja, Deus deu para ele e ele estava crendo que o menino dele era de Deus. Mas ele estava que quando este homem foi fazer o sacrifício, que era ele mesmo na nossa linguagem hoje, matar o seu filho. Ele mesmo pegava aquele cutelo e matava. Só que ele estava atento quando o anjo. Abraão, olha só, quando o nosso ouvido estiver atento, o meu precisa estar atento. Lucimara, cada um do seu nome aqui, está atento no que Deus quer. Às vezes o Senhor te manda em algum lugar, mas você precisa estar atento à voz dele, ao olhar, a tudo. Porque se ele não estivesse atento, irmãos, no nosso. Se ele tivesse afoito, eu estou tão afoito, Deus me deu esse filho, é dele mesmo. Ele nem ouvia a voz do anjo, ele já sacrificava o filho dele. Mas ele ouviu a voz do anjo, que ele estava atento, ele estava sabendo. Tá? Glória a Deus. E essa palavra, irmãos, nada mais é para mim e para a sua vida, louvado seja o Senhor, desse sacrifício, desse prover, aleluia, na vida de Abraão, para chamar ele para perto. Glória a Deus. E nem todo processo, nem toda peleja minha e sua é para nos matar, para nos ferir. O chamado ele grita, o chamado ele dói, o chamado ele te traz choro, ele sangra. Não tem como, irmão, correr. Quem é chamado vai ter que sentir as dores do chamado, mas é tudo para a glória do nome do Senhor. Quem aqui não sofreu antes de vir para a presença do Senhor? E quem aqui às vezes, oi, irmão, mas eu estou aqui, eu não estou aqui nem com a dona Florinda, não. Tem coisas acontecendo comigo. Eu não estou deslumbrada, não. Eu estou no processo. Mas vocês estão com Deus, irmãos. Vocês estão com Deus. Aleluia. A gente se apavora em algumas situações e fala, sangue de Jesus, e agora? Da onde vai ser a provisão? Você sabe que vem o marciar na vida do cristão. Aleluia, eu converso muito aqui com uma colega do trabalho, ela fala assim, mas tudo que acontece com a gente acontece com vocês. Eu falo, não é nada, só tem um porém. Eu tenho uma mão sobre a minha cabeça. É essa mão que quer sobre a sua vida. É essa mão que quer se estender. Porque o esconderijo do Altíssimo é para quem aceita. A sombra do Onipotente, lá em Salmo 91, eu preciso querer estar debaixo. Olha só que provisão linda do Senhor na vida de Isaac. E aí você não pode falar de nenhuma provisão que você teve? Eu não estou falando nem de questões, irmãos. Pode ser sim. Pode ser um armário, pode ser uma despensa, pode ser uma conta. Mas tantas provisões, não só financeiramente, mas tantas coisas. Porque às vezes nós também na presença do Senhor, nós temos até receio de ficar pedindo bênçãos. Só que a palavra do Senhor nos fala, irmão, que nós servimos um Deus do ouro e da prata. Então às vezes nós somos até meio leigo espiritualmente, por falar,
ficar pedindo carro, não vou ficar pedindo casa. Ou você serve um Deus do ouro e da prata. Eu não estou falando disso, eu estou falando para você viver em função disso. Mas Deus, Ele é Deus que pode te dar sim. Ele pode, aleluia, abranger negócios, Ele pode fazer tudo, irmãos. Porque Ele vê a minha e a sua fidelidade. Ele vê a fidelidade. Glória a Deus. Essa fidelidade de Abraão aqui foi simplesmente confiar. Vou confiar em nome de Jesus. Era só para trazer ele para perto. Olha, Abraão, fiz a promessa, demorou, se cumpriu, você está com a sua bênção, só que eu preciso te chamar para perto. Porque eu tenho uma promessa de você alcançar a nação. Você não pode ficar parado agora. A bênção chegou, Isaac está aí. Deixa que Ismael Deus cuidou. Não cuidou? Mas Isaac é filho da promessa. Tanto que a Bíblia enfatiza muito. Eu falo, meu Deus, como que ele é filho único? Já tinha Israel. Mas a promessa é de Isaac. Deus está falando é com você. Deus está falando é comigo. Ai, Senhor, mas é que eu quero assim. Mas você viu que a pessoa é assim? O Deus está falando de Isaac, irmãos. Deixa que Ismael ele cuida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando de Isaac. A gente não é assim? Eu estou falando que eu sou assim, irmãos. Às vezes bate naquela tecla. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, dependendo da ocasião, irmãos, não é fácil você crer. Falar de fé, realmente nós precisamos ter testemunho para ver. Nós precisamos soltar os nossos testemunhos. Eu amo ouvir testemunho, eu acredito. E eu olho assim, eu falo, cada testemunho que eu escuto, irmãos, eu tomo posse para mim. Tomo posse. Ah, você pega tudo para você? Pega, porque testemunhos enriquece. Testemunho é para ser contado. De bênçãos, de cura, de salvação. Porque não é fácil você ter uma promessa e você olhar o cenário. Vamos conjecturar aqui. Eu tenho uma promessa, só que eu olho o cenário. Aí eu vou falar, não. Mas aí você tem que olhar e falar assim, é a sua palavra que me liberou. É um Deus verdadeiro que me liberou. Porque por mim, e eu, irmãos, eu não tenho problema nenhum na minha oração de falar assim, Senhor, o Senhor tem essa promessa, mas eu, Simara, não consigo ver. Eu não tenho problema nenhum. Porque com Deus nós podemos, aleluia, exaltar o nome dele, mas ser reais. Porque se eu não falar, ele vai me conhecer. Tem coisas que eu olho assim e falo assim, tu podes. Eu não consigo ver, mas tu podes. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Porque a palavra do Senhor ela é viva, irmãos. O Senhor liberou essa palavra para mim e não foi por acaso. Eu queria trazer o Evangelho. Eu queria trazer o Evangelho de Jesus. Mas Jesus está desde Gênesis. Porque a promessa dele, Abraão está lá nos Evangelhos. Meu Deus, coisa mais linda. Porque ele alcançou a misericórdia do Senhor. A promessa foi cumprida na casa desse homem. A promessa foi cumprida na nação através desse homem. Aleluia. Porque ainda que ele vacilou os pés, porque eu falo que vacilou a fé, aleluia, dentro da promessa, dentro do propósito, foi alcançado porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não depende de mim. Deus não depende de você para realizar o propósito dele, para cumprir as promessas dele. Porque se fosse depender de mim, de você, Deus não faria, irmãos. Não faria, pastora. Não faria. Você duvidou, irmão Simar. Então, porque você duvidou, eu não vou fazer. Só que não. Jesus é o quê? Você, sua fé vacila, mas a minha fidelidade, ela continua estando de pé. A minha fidelidade, a minha palavra, ela não volta. Ela não volta. É essa palavra que eu falei, é o que eu te prometi e eu cumpro. Deus não cumpre propósito também na sua vida por cabelo assombrosíssimo. Você olha assim e fala, nossa, Deus é na vida da irmã. Só que só Deus sabe. Irmão, quando eu conto testemunho, eu fico imaginando a trajetória até chegar ali. Eu falo, só Deus sabe, né? Porque, ó, irmão, quero contar um testemunho de vitória. Começa a pensar o que essa pessoa passou até chegar aqui. Dia a dia, irmãos. É dia a dia. É falta disso, é falta daquilo, é escassez daquilo, é
impedimento daqui, impedimento. Só que ela conta a vitória. Por isso tem que contar, viu? Por isso que tem que contar. Não se fala não. Quando Deus fazer, pode contar. Porque, aleluia, o Senhor, Ele se agrada de quem reconhece. O Senhor, Ele se agrada de mim, de você, aleluia, quando nós falamos, Deus fez. Por que eu estou aqui hoje? Porque Deus foi bom. Glória a Deus pela misericórdia dele. Glória a Deus pela misericórdia. Glória a Deus que Ele não ouviu meus não para Ele. Porque foram muitos não. Foram muitos não. Eu gosto muito de crente, mas eu não consigo. Não, irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Obrigada, Jesus. Obrigada por me amar. Obrigada por me alcançar. Obrigada por nos alcançar. Porque nós somos o sangue do Senhor Jesus mesmo nessa terra. Já pensou se ele fosse olhar para a circunstância? Não se complique, sabe que não estaria? Nós não contaria essa história aqui hoje. Nós não contaria essa edificação. E eu vou te dizer uma coisa. Para você olhar e ver isso aqui, você tem que buscar o Espírito Santo. Para você falar, meu Deus, o que é isso aqui? Uma mulher de 40 anos hoje na minha vida tem reclamos, volta a morrer, as crianças nascem doentes. Fala, Senhor, é o Senhor nessa terra. Mas não se pega nisso não, se pega no que Deus te falou. Não olhe para a circunstância. Não olhe para o relatório. Não olhe, mas cuidado. Não olhe. Eu estou falando de promessa que o Senhor te fez. E talvez você esteja preocupado com o tempo. Você esteja preocupado porque não aconteceu. Eu não sei, irmão. Aqui está falando de uma gestação. Mas não é só a gestação. Pega a promessa que Deus deu para você em nome do Senhor Jesus. E reafirma na palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus, porque sobre todas as coisas, irmãos, eu e você não devemos negociar a presença, a aliança, a fé, aleluia. E não temos, não tem como nós caminhar com o Senhor Jesus sem fé. Não tem como nós caminhar com o Senhor Jesus sem confiar, sem entregar. Aleluia. Eu aprendo com essa palavra que esse homem entregou o que era mais tesouro dele, irmãos. O mais tesouro. Eu sou mãe de filho único, irmãos. E eu creio que não tem isso também, pode ter quantos for o mesmo amor. É muito triste você. Eu falo assim, Senhor, mexe comigo, mas quando é com nossos filhos dói demais. Dirá você, aleluia, o Senhor dividir e falar assim, vem aqui sacrificar seu filho. E o que Deus fez? O que Deus fez? Por tanto te amar, por tanto me amar. Mais do que a promessa de Abraão, mais do que o propósito, foi nos salvar. Foi nos salvarmos. É por isso que eu e você está aqui. Quando eu começo a falar de salvação, irmão, mexe dentro de mim, porque eu falo, meu Deus, que amor é esse? Glória a Deus. Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse que chamou eu e você? Irmãos, é uma quarta-feira chuvosa. Já pensou Jesus chegar aqui agora? Glória a Deus, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, que Ele me chamou. E eu falo em nome do Senhor Jesus. Eu libero essa palavra. Que eu tenho a promessa dentro do meu lar. Eu tenho uma promessa na minha vida. Eu tenho uma promessa na minha parentela. Nós temos uma promessa na nossa parentela. Só que a circunstância não consegue. A circunstância é difícil. Só que quando eu olho para a palavra, eu falo assim, Senhor, o Senhor me achou também. O Senhor me achou. Porque às vezes nós se intitula, irmão, eu falo assim que é algo que eu falava muito, mas hoje eu parei. Eu aprendi com o Senhor. Mas talvez eu fui mais fácil porque eu não tinha visto. Não é assim, o Senhor não trabalha assim. Você vê que tem uns crentes doidos mesmo que vêm para a presença do Senhor que eu falei, isso é doido, porque ele sabe de onde Deus tirou ele. Só ele sabe as noites. Aí o crente vem para a igreja, deixa ele doido ele mesmo, irmão. Deixa ele doido por Jesus. Deixa ele dar lugar na igreja. Porque ele sabe de onde Deus tirou ele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu já vi, irmãos. Eu já vi vários garotos que falam, Senhor, olha ali o crente. Oh, meu Deus. Mas quando a gente vai ver o andar da pessoa, falo, filho, eu tinha uma promessa na minha vida. E eu demorei para chegar aqui. Eu demorei, porque tinha propósito de Deus. E hoje eu cheguei igual um doido mesmo. Louvado seja o Senhor. Aleluia.
É a palavra de fé, irmãos. É a palavra de promessa. É uma palavra, aleluia, que o Senhor, aleluia, Ele continua sendo esse Deus. Aqui no Novo Testamento não anulou Deus, não. Jesus, Ele não veio para abolir nada. Ele veio para testificar e Ele veio para que nós, aleluia, viéssemos como anunciando, abrindo esse caminho do Evangelho. Olha, quantos milhões atrás teve uma mulher, hoje não vai acontecer mais isso, irmãos. E não é porque Deus não pode não, viu? Não é porque Deus não pode, é porque nós não conseguimos mais ver isso. Deus pode ressuscitar, mas hoje nós não conseguimos, nós estamos na graça, nós estamos só pela graça do Senhor. Então a graça vai te falar assim, ó, vai vencer das suas guerras. É assim que a irmã falou? Vai vencer das suas guerras. Vencer hoje, dorme, dá glória a Deus. De madrugada, acordou, vai vencer da sua guerra. Porque nós seria muito bom pregar e falar assim, ó, hoje acabou a sua guerra, hoje cessou. E Deus pode usar na palavra, pode te revelar na palavra, que hoje cessou essa guerra. Mas se prepara, porque enquanto nós vivemos aqui, nós vamos travar guerras. Aleluia. Só tem uma coisa, pela palavra do Senhor, as nossas guerras é na mão dele. É que nós somos muito humanos. Às vezes nós queremos pegar aqui e falar assim, não, essa daqui eu vou fazer desse jeito. Não vai dar certo. Estou falando de mim. Eu falava ali onde eu congregava porque eu sou nervosa, todo mundo, imagina o que parece. Mas eu sou nervosa. Mas o Senhor está cuidando aqui do braço, o Senhor está transformando, o Senhor está fazendo uma obra na minha vida, porque eu preciso estar atenta. Eu preciso estar com os ouvidos atentos no que Ele quer de mim. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos ensinar. Que a palavra branda, ela calma tudo, ela calma a tempestade. Às vezes uma pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu falo, eu só vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu só vou orar. Irmão, tudo é oração, irmãos. Porque a oração ela te acalma. Já chegou o dia de eu chegar assim, cansada da caminhada, e me postar assim, ó. Mas quando você levanta, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é combustível do crente. A oração é o nosso combustível. Glória a Deus. Se tem uma promessa, eu preciso ter perseverança na caminhada. E isso vai entrar oração, jejum, vai entrar renúncia. Vai entrar renúncia em nome do Senhor Jesus. Porque essa é a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. A promessa pode ser impossível. Fiz algumas anotações aqui. Louvado seja o Senhor. A promessa na minha e na sua vida pode ser impossível aos nossos olhos. Mas o Senhor está. E Ele falou muito forte comigo essas 4 promessas. Eu tenho promessa. E no meio da promessa, no meio da caminhada, você vai se cansar. É normal o servo se cansar. Não é normal parar. Não pode parar. Vai cansar, você vai cansar. Sentiu fraco? Come dessa palavra, porque você vai avivar minha fé. Vai avivar minha fé. Vai avivar minha fé. E não perder a aliança. Não negociar essa presença. Não negociar, irmãos. Não negociar a presença e a aliança com Deus. Porque nós falamos, eu sempre falo que jovens, eles têm muitos atrativos. A gente fala, mas eu pego. Isso não me pega mais, me pega mais. Só que o inimigo, ele não está vendo idade, ele não está vendo nada, não. Ele está vendo algo. Isso aqui é carcaça. Ele está vendo algo. Aonde eu poder entrar para tirar a sua fé, distrair você do propósito, distrair você, fazer você esquecer da promessa, ele vai entrar mesmo. Só que eu não estou aqui para falar de... Eu estou aqui para falar de Jesus, que Ele é o Deus que nos ajuda a cada dia na caminhada. Não negocie essa fé. Porque eu estou falando, porque se a gente bobear, depende de serviço, ônibus, coisa disso, fala, Senhor da glória, sangue de Jesus tem poder. Às vezes eu até me retiro ali do meu trabalho, eu vou um pouco no banheiro, eu oro, eu ando no meio da escola, trabalho em escola, né? Eu ando no meio da escola e volto ali sempre, Espírito falando.
Eu também estou ótima. Em nome de Jesus. Eu estou ótima. Porque a gente tem que buscar o Senhor. Quando vê que não dá, se retirar. Senão você perde a bênção, perde a promessa e ainda impede quem está atrás de você para você chamar. Porque se você está atribulado, se você deixa de crer na promessa, se você deixa solta o cabo da mão, tem pessoas atrás da gente que ainda vai ter testemunho de vida na minha, na sua casa, na sua parentela. Vai ter testemunho de amigo seu, vai ter testemunho de colega de trabalho, vai ter testemunho. Às vezes você nem imagina, mas alguém lá do outro lado, nossa, eu quis saber de pessoas que estão firmes na fé, que eu conheci lá 5 anos atrás, que eu trabalhei 5 anos atrás, estou firme na fé, viu? Estou firme lá. Louvado seja o Senhor por isso. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra de fé, de confiança, de aliança, de perseverança. Você recebe essa noite a promessa sendo renovada para a sua vida, irmãos? Você pode receber aquela promessa que eu não sei quanto tempo Deus fez para você, mas está de pé. Recebe que está tudo preparado para a sua vida, para o seu sonho, para a sua... Recebe do Senhor, porque eu posso prometer e falhar. Mas se Deus, estou falando, recebe aquela promessa que Deus te fez, não é que eu estou fazendo. Já tem uma promessa para você, já tem algo preparado para você. E não sou eu, é o Senhor. Vamos levantar e fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aqui estamos, Jesus, juntos, unidos, Pai querido, meu Deus e meu Pai, nessa igreja, nessa noite, Senhor Jesus. Não porque somos melhores, não porque somos, Pai querido, Jesus Cristo, super-homens e super-mulheres, mas porque nós entendemos, Espírito Santo de Deus, que não há possibilidade de caminhar nessa terra sem a tua presença. Nós entendemos, Pai querido, meu Deus e meu Pai, que esse livro da verdade, que esse livro da revelação, é Ele que tem mantido a tua igreja de pé, Senhor. Jesus, continua abençoando essa igreja, continua, Pai querido, meu Deus, fazendo prosperar espiritualmente. Pai querido, que nasça, Pai querido, cada dia mais em nosso meio, nos faça, Pai querido, como pregadores nessa última hora, para levar a preciosa semente, a tua palavra, lançar, Pai querido, prepara a terra, seja um adubo em corações, Pai. Jesus, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a depender, Pai. Eu sou a primeira, Pai querido, dizer, eu reconheço, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, Senhor. Alcança, Espírito Santo, ativa a fé essa noite, sonhos, a promessa, Senhor Jesus Cristo. Tem promessa aqui, aleluia, está adormecida, Pai. Tem preocupações, como vai ser, como vai fazer, não vai dar. Está tudo preparado pelo Senhor, Pai querido, que eu estou liberando a palavra para mim. Filha, te aquieta teu coração, aquieta o coração, igreja. Vai ser tudo bem, porque o Senhor está no controle. Mas depois da missa, não se esqueça, aleluia. Não rompa, aleluia, não troque essa aliança, continua firme, aleluia. Você saberá que é o Senhor que te liberou essa palavra. E o nome santo do Senhor Jesus. É esse nome, Pai. É esse nome, Jesus, ajuda esse ministério. Senhor Jesus, ajuda cada servo, os pastores, os líderes, Pai querido, abençoa, Pai querido, cada ministério de louvor, Pai. Abençoa as vozes, os instrumentos, Pai querido, prepara, Senhor. Aleluia, Jesus, o dia do cansaço, Senhor, meu Deus. Renova as forças, Espírito Santo, renova as forças, Espírito Santo. Jesus, quantos dias nós acordamos e dizemos, Senhor, se não for a tua graça, e ali nós encerramos o dia te agradecendo, Pai querido, dizendo, Senhor, foi o Senhor lá às 5 horas da manhã, foi o Senhor lá às 6 horas, foi o Senhor que me trouxe até aqui, eu te agradeço, Senhor. Jesus Cristo, meu Deus, nos ajuda. Senhor Jesus, dá sono para quem precisa, Pai. Um descanso, meu Deus. Aleluia, aquela noite reparadora do descanso, Pai. Aleluia, porque sabemos que do Senhor o Senhor renova o Espírito, Pai. Senhor Jesus, ainda que passe a noite, o propósito de madrugada, orando, Pai querido, aquelas pessoas que têm esse hábito, louvado seja o Senhor, é o propósito de cada um, Senhor, o Senhor renova as forças, renova as forças, renova as forças,
até aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Se eu passar, vai ser de mim. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade. Você que recebe essa palavra, aplauda Ele. Seja glória, seja louvor, somente para Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Quantos recebem essa palavra? Glória a Deus. Ande na promessa e não corrompa a promessa. Amém? O que Deus te deu é fruto da promessa de Deus. Então não corrompa a promessa. Glória a Deus. Para a glória do nome santo do Senhor. Aleluia. Sexta-feira estaremos aqui, mesa de homens e mulheres. Amanhã, quinta-feira, estarei ministrando aqui na igreja Cristo para as Nações, ali, chama Vencedores em Cristo aqui, nessa igreja descendo a avenida aqui. Estarei ministrando lá a partir das 17 horas e 30 minutos, estarei ministrando lá. Os irmãos que quiserem estão todos convidados. Sexta-feira, mesa de homens e mulheres. Sábado, próximo sábado, encontro de homens, não esqueçam os que forem. Vamos nos encontrar aqui na porta da igreja 9h30 da manhã, para que possamos chegar lá 10 horas e a partir das 10 irá iniciar a programação e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Mais algum aviso aí? Tem algum aviso aí, Larissa? Para soltar alguma coisa? Não? E sábado é um encontro, mais nada, no sábado durante o dia aí programado. E domingo estaremos aqui às 10 da manhã adorando ao Senhor. Que você possa estar guardado no Senhor. Que o Senhor possa renovar suas forças, que você possa viver essa palavra poderosa, que o Senhor possa te direcionar todos os dias da sua vida. Amém? Deus abençoe a nossa irmã Samara, abençoe a sua chamada, a sua família. O Senhor é bom. Amém, igreja? Declare sobre a sua vida uma promessa poderosa de Deus. Glória a Deus. E ela vai se cumprir. Por isso nós estamos aqui. Já cumpriu algumas coisas e vai se cumprir muito mais. Porque Deus é fiel. Amém? Vamos orar, vamos agradecer em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, bondade, graça e misericórdia. Porque o Senhor é bom, ó Pai. Nós somos falhos, pecadores, homens maus, mas o Senhor se manifestou para transformar todas as coisas. E aqui nós estamos para viver de glória em glória, de transformação em transformação na Tua presença, para poder tomar posse das promessas, para poder glorificar o nome santo do Senhor. Todos os dias que vivemos na face da terra, que a sua vida seja instrumento de glorificação do nome santo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que você possa estar guardado, amparado, debaixo da potente mão do Senhor, e que você possa contar os testemunhos da liberação de bênção, de promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus Santo, dá os teus filhos amparados, ó Pai, debaixo da sua potente mão, de volta para casa, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Em as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. E toda a igreja diz amém. Graças a Deus, aplaude e glorifica Ele.